Quando Jesus esteve na terra como homem, ensinou-nos como orar. E além disso, manteve comunhão estreita com o Pai através da oração. Por isso, ele é o nosso maior exemplo de alguém que orava. Se Jesus precisava orar, quanto mais nós. Quanto mais tempo dispomos para ficar em contato com Deus, mais Ele ficará conosco, dando-nos orientação, assim como fez com Jesus na questão da escolha dos 12 discípulos. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre como colocar em prática o texto de 1 Tessalonicenses 5,17 que diz: Orai sem cessar. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast, No Caminho. Não importa o que você estiver fazendo, faça com Deus. Não importa aonde você vá, convide Deus para ir com você. Seja no trabalho, no estudo, no namoro, na viagem, nas compras. Orar sem cessar significa conversar com Deus enquanto se trabalha. Abre aspas, atenção para não roubar o seu tempo de trabalho. Orar sem cessar significa conversar com Deus enquanto se estuda, se lê, se trabalha. É estar conectado ao trono de Deus independente do que você estiver fazendo. Precisamos reservar um tempo do nosso dia para Deus. Isto é fundamental para que se inicie a prática de uma vida de oração. Para isso, precisamos programar horários em nossa agenda de oração. A Bíblia cita Daniel como um exemplo de um servo que orava 3 vezes ao dia e, como resultado, Deus o honrou pela sua fidelidade. Veja só o que está escrito no livro de Daniel, no capítulo 6, no verso 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Davi era outra pessoa que mantinha uma disciplina de oração. O dia tem 24 horas e, com certeza, se nos esforçarmos, acharemos tempo para investir em oração a Deus. Veja só o que Davi diz no Salmo 55, nos versos 16 e 17. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Precisamos ter a mesma prática de Daniel e Davi, e não temos de ficar preocupados com a duração do tempo que reservamos para a oração, pois o importante é a qualidade dela. Quando temos momentos de oração agradáveis, naturalmente o tempo de permanência em oração será prolongado gradativamente. Se começarmos com 10 minutos, a tendência é que aumente para 20, 30, 1 hora, 2 horas, etc. A qualidade da oração geralmente é consequência da vida e quantidade dela, e não o contrário. A questão não é saber orar, mesmo porque a palavra diz que nós não sabemos orar como convém, e por isso necessitamos da ajuda do Espírito Santo, mas sim praticar. Trancar-se no quarto e orar, seja de joelhos, de pé, de ponta-cabeça, essa deve ser a nossa postura, se quisermos crescer espiritualmente e conhecer a Deus. Além de nosso momento devocional diário, devemos lembrar que Deus também quer participar do restante do nosso dia. Assim, como foi no início, no Jardim do Éden, nossa comunhão com Ele deve ser permanente e não de vez em quando. Pense em Deus em diversos momentos do seu dia. Lembre-se que Ele está ao seu lado. Pense no fato de que há um Deus que quer resolver todos os nossos problemas. E veja só alguns efeitos que podem ser promovidos pela sua oração. Primeiro, estabelece um canal direto até Deus. Não precisamos de intermediários, pois Jesus abriu o único caminho para nos achegarmos a Deus. Vida de oração é vida online com Deus. Segundo,
É a base da vida espiritual do cristão. A falta de oração conduz à morte espiritual, à frieza e à apostasia. É obrigação de todo cristão ter como base de vida a oração, sem esquecer da leitura da palavra e do jejum. Terceiro, estabelece um diálogo com Deus. Quando você conversa com alguém, na verdade, você está conhecendo essa pessoa. É assim com Deus também. Quanto mais conversamos com Ele, mais passamos a conhecer as suas vontades, seus planos e sua maneira de pensar. Quarto, permite derramar a unção que despedaça o jugo. O Espírito Santo de Deus é derramado, a unção de Deus é derramada, o poder de Deus é manifesto, fazendo com que todo cansaço, todo peso espiritual sejam dissipados. E por último, impede a paralisia espiritual. Experimente ficar sem ligar seu carro por um mês. Quando você tentar, vai ser difícil de conseguir. O motor estará travado. Assim funciona com a oração também. Se ficarmos sem orar, mais frio ficaremos. Orar faz também o papel igual ao da manutenção no carro. Impede que esfriemos e travemos com a nossa vida espiritual. Pense nisso, fale com Deus, mude a sua história, mude a sua vida. Não importa onde você estiver ou o que você estiver fazendo, faça com Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.